All right, welcome to another Living Freestyle update. Today we're going to do something different. I love learning new things, and one of the things that I've kind of made a hobby out of is learning new languages. And so right now, I generally speak off and on about 6 languages, and I'm hoping that by 2024 it will be 7, depending on how French and Russian go. But this video that I'm about to share is actually a little excerpt of me speaking Portuguese that I thought would just be fun to see. And so I recently got back from a trip to Brazil, and this is me trying to explain in Portuguese 56 hours of painful adventure to get to where we were going to in Brazil. A couple quick notes. The video itself, I recorded while I was mobile, so obviously the qualities are different and things like that. Another thing is when you're speaking a foreign language and you have limited vocabulary, like for example, there's at least one part in it that sounds a little pretentious, which is not the goal. I'm like, if it's not obvious I'm speaking well, hey, not everybody speaks Portuguese. That is obviously not my intent. I have very limited vocabulary in Portuguese. The second thing is, you will see all throughout the video these little icons that pop up with a smack your head and something else. Generally, those are parts where I thought I was speaking Portuguese, but I wasn't. I was speaking either Spanish or Russian or some other thing that gets filled in. I have a whole theory, and learnings around why that happens. But you'll see those mistakes as it goes on. And then finally, I speak a little bit about recording a video after I get back to see the difference. I have not done that, and there's a couple reasons for that. When I got back from this 2 weeks in Brazil, what I noticed was my Portuguese was not nearly as improved as it was the previous trip that I had made, which was a couple years ago. And my theory on that is the previous trip that I went on, I went with one person who spoke English. So I spent the entire time speaking Portuguese. And when I got back, I heard English again when I landed in the US. I was like, it was weird. Like, I was like, oh, whoa, English. This time around, though, I was traveling with 6 people who spoke English. And so I wasn't quite as immersed. And yes, overall, it got better. But it was not the dramatic improvement from the prior trip. And the amount of time it takes to put all of the subtitles and everything in that I did here, it's a staggering amount of work. So that's the last little bit before I roll into the video. The subtitles are fun. They're not actually a perfect translation. They're the kind of what I wanted or thought I was trying to say. They don't match exactly what's in Portuguese. So if you speak Portuguese, obviously you're going to see the discrepancy of what I was trying to say and the Portuguese. And if you speak English, you'll kind of get the general gist of it, of what I thought I was saying. But hopefully, no matter what, it's fun to kind of see this. So with that, let's just kind of roll into my little Portuguese bit about my trip to Brazil. Bem-vindo a uma novo vídeo de Living Freestyle. Se não era óbvio, vou falar português. Vou falar português porque eu acho que é boa ideia se eu tenho registrado de como é meu portunhol ao começar de viagem. E então vou fazer uma nova vídeo afinal para saber como é meu português depois de 2 semanas no Brasil. Espero e acho que eu acho que é melhor. E agora vou falar como é a chegar no Brasil. Então, além da começar, tem uma passagem de 4 voos. Los Angeles, Houston, São Paulo, Belo Horizonte a Jericoacoara, que é o destino final, para fazer kitesurfing. E
O linha diária me chamou e há como um mês e falou que o último voo é cancelado. E também que não era outra opção de voo. Perguntou que sobre Fortaleza ou São Luís. Eles me dizem que Fortaleza e São Luís é muito longe, ou mais de 100 milhas de Jericoacoara. E se eu troco a Fortaleza ou São Luís, então tem que pagar. E não estava super feliz. E cancelado todo el viagem com esse voo. Foi 9, el 9 foi de Los Angeles a New York a São Paulo. Quando chegou a São Paulo, vou atracar a todos os voos domésticos. Então, tem um voo com Gol, que é diretamente de São Paulo a Jericoacoara. E com todo voo tem muito tempo entre cada voo. So, em Nova York tem 4 horas, em São Paulo também tem 4 horas. Mas ao começar de viagem, United me chamou e me dizem que trocou o tempo o segundo voo e vou chegar com só 1 hora e 45 minutos para fazer para fazer todas as coisas com malas, passar por customs e fazer todas as coisas novas com a linha doméstica. Estava achando, ok, é rápido, é muito rápido, mas eu acho que eu posso fazer. E afinal chegou a New York e o segundo voo atrasado, como 1 hora. E eles não podem fazer nada na área para fazer o voo mais rápido. E chegou com, eu acho que 20 minutos e também todas as malas, as minhas malas, as últimas malas que vêm. E afinal, perdeu o voo. Mas em New York estava achando que pode ser como um problema. E eu fui novo voo com outra linha de air que se chama Azul. E o voo de Azul vai só 10h30. 10h30, mas passa por Belo Horizonte e Belo Horizonte a Jericoacoara com 2 horas e 10 minutos. 2 horas e 10 minutos em Belo Horizonte. So, eu estava achando, ok, tem tempo, vou falar com United e Go. E você sabe, verdade, brigando com United e Go, com meu português, é como igual a enviar dinheiro para fazer todos os negócios de paz mundial. E eu perdi. Eu sei que eu perdi. Al final, não me importa, vai ser, tem outro voo com Azul. Eu passei por todas as coisas domésticas e agora todas as coisas estão por português. Todos falam português, agentes falam português e tudo. Afinal, passei por seguridade, chegar ao partido de voo e também atrasado. Estava achando um problema porque tem 2 horas em Belo Horizonte, porque novo voo com Azul é de São Paulo, Belo Horizonte a Jericoacoara. E no voo era 1 hora de atraso e tem tempo. Afinal, as pessoas de agente de Azul me falam que tenho que ir a outra parte para colocar todas as minhas malas para fazer uma nova voo. Verdade, não entendi muito, porque ele me disse que eu tenho que ir a um lugar de bagagem 201 e também tem uma partida 201. E eu estava orgulhoso porque eu chegou
al lugar colocar a bagagem do 01 antes de todos os brasileiros. So, então, chegou, colocou todos os malas e parece alguma pessoa acha que é melhor se todos somos 20 vá para um ônibus a outro aeroporto para fazer outro voo de VCP que está em Campinas, eu acho que se chama Campinas, a Jericoacoara diretamente. Mas eles não esperam. Se chama, chegou como alguns minutos e o voo saiu e chegou ao aeroporto e uma mulher de agente me disse que eu tenho um hotel e posso ser um hotel ou pode ser um hotel ou hospital psiquiátrico, não sei. Então estava dentro de um táxi entre duas mulheres que estão bem não estão super felizes e estavam brigando com a pessoa que estava dirigindo o táxi e afinal chegar no hotel e esperando o voo 9 em um lugar no Brasil. Eu acho que se chama Campinas ou alguma coisa como assim. E é como a aventura agora. E no português, ou encerrar, dizem vai dar certo. E vai dar certo vai dar certo. Não posso explicar em inglês. Mas obrigado de olhar o vídeo e espero o segundo vídeo depois de 2 semanas. Eu posso falar português muito melhor. Bem, tchau.